Voltamos aqui, então, o que que tá pegando, ó, aluno? O que que tá pegando? Diferença de potencial. Isso tá pegando. Um corpo pode aumentar, acumular cargas negativas ou positivas através da eletrização. Esta quantidade de carga que o corpo adquire é chamada de potencial. Em consequência, a energia que é armazenada no corpo é denominada energia potencial. Quando dois corpos possuem potenciais elétricos diferentes, há entre eles uma diferença de potencial. Então, e essa diferença de potencial nada mais é do que a tensão elétrica. Aí eu pensei, como é que eu vou entender isso aqui? Como que eu vou entender esse DDP, diferença de potencial? Bom, visto que um corpo pode acumular negativas ou positivas através de eletrização. Muito bem. Aí eu peguei e falei assim, bom, então eu voltei aqui e vi energia potencial. É a energia acumulada. Então o que acumula energia? Está dizendo bateria. Então arrumei uma bateria. Pronto, tá aqui a bateria. Então qual que é a diferença de potencial? Aqui na bateria nós temos o polo positivo. Esse aqui. Aqui nós temos o polo negativo. Então se essa bateria estiver carregada, essa bateria é de 12 volts. Se essa bateria estiver carregada com 12 volts, que é o que mostra nesse esquema, nós podemos ter uma condição de avaliar a diferença de potencial, que nada mais é do que um conjunto da obra, né? A diferença de potencial é a tensão elétrica, é a força que fará surgir a corrente elétrica. Então, não tem como você saber a diferença de potencial de um determinado acumulador de energia se não tiver um circuito. Significa que a energia está acumulada e não tem utilidade nenhuma para a gente poder saber se existe ou não existe um diferencial, uma diferença de potência, certo? Então tá, então eu procurei saber a bateria é de 12 volts. Preciso saber se ela possui diferença de potencial. Diferença, ou seja, mais positivo ou menos negativo. Para ver essa condição, tem que ter um circuito. Então aqui eu achei um cooler, né? Ele tem um lado tecnicamente vermelho, outro lado preto, para a gente montar um circuito e saber se aqui dentro dessa bateria vai ocorrer uma diferença de potencial, que é a tensão elétrica que força surgir uma corrente elétrica, que por sua vez vai correr por aqui, por esse sistema. Vamos lá ver então se funciona. Deixa eu ver se dá contato aqui. Aí. Deu para ver? Então a diferença de potencial entre um polo e o outro, por meio de um circuito, você tem aqui como corrente o resultado para isso aqui funcionar. Beleza, funcionou, beleza.
Aí eu peguei o multímetro, coloquei na escala de corrente contínua. Isso tudo eu já sei antecipadamente em outras situações, mas é para poder entender sobre diferença de potencial. Então eu tenho positivo e negativo. Vamos ver quantos que tem aqui que me sobra de carga ou de tensão. Ó, eu tenho uma variação aqui, ó, de 10 volts. É uma bateria de 12, então tá marcando 10. É uma bateria de 12 que está marcando 10. Significa o seguinte, significa que ainda existe uma diferença de potencial, porque quando ela deixar de marcar, para de existir essa diferença. Ainda temos um pouquinho de elétrons aqui dentro do líquido interior aqui dessa bateria. Porém, não é na sua total capacidade. Ou seja, a energia acumulada é de 10 volts. Deveria ser de 12, mas já estamos perdendo a tensão elétrica entre os elétrons negativos e o positivo. Isso só é possível se você tiver um circuito para saber. Senão é uma coisa morta, não serve para nada. Então eu medi aqui e observei que tem 10. Então se eu entendi bem, eu tenho 10 volts saindo, certo? E eu tenho aqui, ó, a corrente eu não sei, né? Mas deixa eu ver se dá para medir resistência disso. Vou colocar uma resistência bem baixa, só de curioso aqui. Vamos ver se dá para medir, porque eu tô com ponteira. Não, eu não tenho defeito aqui. Esses contatinhos meus foi improvisado. Isso aqui não é ponteira, porque não arrebentou o ponteiro. Tentei achar alguma coisa, eu não tô sem ferro de solda para soldar, então não resultou em grandes coisas não. Deixa eu ver se tem continuidade. Tô curioso. Tá, não, esse multímetro meu aqui não está capaz de medir a resistência que tem esse sistema aqui para saber a quantidade de corrente. Então é isso. A corrente é proporcional, então aqui, ó. Olha lá, então inclusive fala aqui, ó. Quanto maior a tensão, ou seja, maior voltagem, maior será o movimento de cargas elétricas. Então você vê que é uma bateria de 12, passou para 10, conforme a leitura do multímetro. Se era 12, passou para 10, então tá caindo. Tá caindo aqui o movimento de carga elétrica pelo condutor. O condutor, no caso, seria esse que fechou o circuito para rodar essa hélice aqui. Então, estava tentando entender na prática a diferença de potencial. Eu estou batendo isso até que isso aqui é bem grande. Qual é a diferença de potencial? A diferença de potencial você só vai conseguir ter se você tiver um circuito fechando. Esse acumulador que conforme é a característica aqui, a energia potencial na aula anterior do átomo aqui, ela é acumulada em um determinado corpo, que no caso é a bateria, certo? E encontrada em repouso. Está em repouso, ok. Então a energia está acumulada aqui. Só que nós já podemos observar que já foi utilizado, a capacidade dela já caiu, e quanto maior a tensão, maior será o movimento de cargas elétricas. Então aqui no caso a tendência está diminuindo. De 12 passou para 10, então está caindo.
Isso que quando acontece é diferença de potencial. Beleza? Acho que é isso aí a proposta do ensinamento. Beleza? Então, já deu 10 minutinhos, eu queria falar sobre isso aí e trouxe como exemplo essa bateria para me poder ficar mais entender melhor, né? Porque quando chegou aqui na parte de diferença, nossa, passando uma moto. Diferença de quando chegou na parte de diferença de potencial, comecei a ler, vi o exercício, tudo bem, tá explicando tudinho, mas se a gente não botar na prática o que está sendo falado, a gente não consegue uma compreensão, um resultado, né, dessa compreensão. Então tá bom. Então essa aqui, então a diferença de potencial de um acumulador de energia. Beleza? Então vou dar uma pausa aqui, depois eu continuo nessa parte ainda de geração de energia elétrica. Porque a geração eu vou usar isso aqui como exemplo. Vou usar isso aqui como se fosse uma turbina de gerador, para poder passar para vocês se eu estou entendendo bem ou não. Como é que eu vou fazer isso? Na próxima gravação eu falo.